Olá pessoal, nós já estudamos em tempos anteriores os predicados verbais, nominais, e agora nós vamos entrar no predicado verbo nominal. Mas para que a gente possa compreender, vou fazer uma revisão rapidamente, ok? Então vamos lá. Predicados. Para se classificar o predicado, torna-se indispensável lembrar os estudos sobre os tipos de verbos, transitivos, intransitivos, conhecidos como verbos de significação ou nocional, e os verbos de ligação. Vamos ver o exemplo. Andei 100 metros. Fiquei na sala. Os verbos em destaque são significativos porque exprimem ação. Esses verbos podem também exprimirem acontecimento, desejo, atividade mental e etc. Nós já vimos isso anteriormente, mas vamos continuar. Entendendo o tipo de verbo, compreenderemos o predicado. Exemplo, o mesmo exemplo anterior. Andei 100 metros. Olha só, o verbo andar é um verbo significativo, exprime uma ação. O que vem após o verbo não tem preposição, então chamamos de complemento verbal, objeto direto, certo? Mas o exemplo ao lado. Fiquei na sala. Também o verbo ficar exprime uma ação e é verbo significativo. Fiquei onde? Onde eu estava? Em que lugar eu estava? Na sala, certo? Nós temos aí uma contração em mais a preposição a que dá o na, tá? Ok? Então, a preposição aí está como na, ok? Objeto indireto na sala. Por isso que se torna na sala objeto indireto. O complemento dos verbos significativos são os objeto direto e objeto indireto, que juntamente com o verbo é chamado de predicado verbal, ok? Só revisão apenas. Vamos lá. Agora devemos entender que os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito a uma característica ou uma condição. Esse complemento após o verbo de ligação é chamado de predicativo. Exemplo: ando preocupado. Fiquei triste. Aí você fala assim: poxa, professor, mas o verbo andar não é significativo? E o ficar também não é significativo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais ampliado, certo? Os verbos em destaque estão apenas ligando o sujeito oculto, eu, no caso eu ando e eu fiquei, a uma condição que é momentânea, ok? Vamos lá. Vamos analisar o mesmo exemplo. Olha só. Ando preocupado. É o mesmo, esse verbo andar é o mesmo que você possa substituir por estar. Estou preocupado. É o verbo ser, estar, que faz parte do verbo de ligação. Verbo estar, ser, estar, continuar, parecer, permanecer, são verbos de ligação. E o verbo andar e ficar também nessas condições. Por quê? A situação do adjetivo preocupado, ele é momentâneo. Então estou preocupado, como se fosse um verbo de ligação. Mas ali está expressando de outra forma. Né? O adjetivo, ele qualifica o sujeito, dá uma qualidade ao sujeito, que é o sujeito oculto, eu. E aí chamamos de predicativo do sujeito. É o termo que vem após o verbo de ligação. Da mesma forma, fiquei triste, eu fiquei triste. Ou eu estava triste, certo? Ou estou triste. Mas no passado, eu estava triste. Quando temos verbo de ligação mais predicativo, chamamos de predicado nominal. Ok? Vamos lá. Após relembrarmos os predicados verbal e nominal, vamos compreender o predicado verbo nominal, que é esse conteúdo que nós vamos estudar com mais atenção. Isso ocorre quando o predicado é composto de um verbo significativo.
mas há um predicativo que se refere ao sujeito ou ao objeto da oração. Ou seja, há dois núcleos de predicados. Vamos ver exemplo aí. Ela entrou na sala. Ela estava risonha. Perceba que os verbos em destaque, o primeiro, entrou, é um verbo significativo. Por quê? Exprimiu ou teve uma ação, certo? Aí, no próximo, ela estava risonha. O verbo de ligação, estar, e o predicativo do sujeito, risonha. Mas vamos continuar, como nós podemos ver isso? Olha só, mesmo exemplo. Ela entrou na sala, então nós temos o predicado verbal. A partir do entrou na sala, é predicado verbal. Num exemplo ao lado. Ela estava risonha. Estava risonha é predicado nominal. E aí vamos continuar. Olha o exemplo aí. De que forma nós podemos entender? Olha, ela entrou risonha na sala. Predicado verbo nominal. Por quê? Por que esse predicado verbo nominal? Porque ela entrou e ali está oculto o verbo estava. Quer dizer, ela entrou e estava risonha. Então nós temos ali um predicado verbo nominal, né, que dá o entendimento sobre isso. Esse verbo estar não está escrito ali, né? Mas nós podemos subentender essa questão. Por isso que eu coloquei anteriormente, acima, você pode ver aí no slide, o verbo estava. E depois embaixo, com o predicado verbo nominal, ele não aparece, mas está oculto para nosso entendimento. Vamos continuar. Além do predicativo do sujeito, temos também o predicativo do objeto. Olha o exemplo. Os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. A diferença é que quando há o predicativo do objeto, ele dá qualidade ao objeto e não ao sujeito. Vamos lá. Vamos analisar isso de forma mais detalhada. O verbo acharam, olha, é um verbo significativo, que é um verbo transitivo. Olha só, acharam o quê? Acharam a festa. Tá. E aí, para complementar, nós temos maravilhosa. Só que essa qualidade, ou este adjetivo, maravilhosa, está atribuindo a qualidade à festa do casamento, não aos convidados. Por isso que é chamado predicativo do objeto, porque após o verbo transitivo, nós temos o objeto, e esse objeto foi qualificado como maravilhosa. Por isso, nós temos o predicado verbo nominal. O predicativo do objeto modifica o objeto, atribuindo-lhe característica como qualidade ou estado. E nesse caso também chamamos de predicado verbo nominal. Vamos dar mais um exemplo. Olha só. Eu achei o filme ótimo. Perceba que o achei é verbo transitivo. O filme ótimo é objeto direto. Só que nós temos o ótimo ali. Para quê? Para dar qualidade ao filme, que é um predicativo. Você perceba que está grifado. E aí toda essa oração que nós vemos aí é predicado verbo nominal. Certo? Mais um exemplo. Achei a menina triste. Da mesma forma, o verbo achar como verbo transitivo. Achei o quê? A menina. Tudo bem, poderia ficar só a menina como objeto direto, mas em razão da situação completa, nós temos aí a menina triste como objeto direto. E como nós podemos analisar sintaticamente a frase, nós sabemos que triste, quem é que estava? Eu? Não. A menina que estava triste, certo? Predicativo do objeto. E aí tudo isso podemos analisar como predicado verbo nominal.
Ok? Por enquanto paramos por aqui. Não é algo tão difícil, basta você analisar cada uma das orações com os exemplos que foram apresentados nos slides. Ok? Até mais, tenha uma boa semana.